Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 7 de abril do ano da graça de 2021. E voltando ao nosso texto de Lucas, capítulo 24, que consideramos no domingo aquele intenso encontro entre Jesus e aqueles dois discípulos que regressavam a Emaús depois de todos os acontecimentos daquele fim de semana importantíssimo, cheio de acontecimentos fundamentais e que naturalmente nós celebramos também e percebemos a importância de todos eles. Lembrávamos ontem que o Senhor Jesus se aproximou deles, o Senhor Jesus se preocupou com eles e lembramos que o Senhor Jesus continua a fazer isso connosco. Ele aproxima-se, ele preocupa-se connosco. Mas há dois aspectos que gostaria que nós hoje pudéssemos voltar a recordar, porque são realmente fundamentais naquela caminhada. Do versículo 18 ao versículo 24, depois do Senhor Jesus ter questionado porque é que eles iam tristes, um deles, aliás, o que sabemos o nome, Cleopas, descreve, e eu acredito que aquilo que Lucas aqui registou é um pequeno resumo daquilo que foi a conversa de Cleopas naquela caminhada. Cleopas expõe de uma forma muito intensa tudo aquilo que estava a acontecer, todas as suas inquietações, todas as suas dúvidas, no que diz respeito àquilo que aconteceu ao próprio Senhor Jesus Cristo, àquilo que estava a acontecer já naquele fim de semana. Eles lembraram que, bom, ele disse que ia morrer e que iria ressuscitar. Também é verdade que as mulheres dizem que viram-no já. O Senhor Jesus ouviu tudo aquilo que estava no coração deles e isto remete-nos para aquilo que ainda hoje o Senhor Jesus quer fazer connosco neste relacionamento de profunda e séria intimidade. Aliás, se há uma característica de amigos, é exatamente essa, é o de podermos ter disponibilidade para ouvir. E também, no sentido contrário, termos a liberdade de podermos falar. E de facto o Senhor Jesus continua a fazer isso. O Senhor Jesus quer nos ouvir. A nossa experiência de oração é exatamente isso. É o expor do nosso coração ao Senhor. Creio que às vezes nos preocupamos em dizer coisas certas na nossa oração, quando de facto aquilo que o Senhor Jesus quer ouvir da nossa parte, quer ouvir verbalizado, é exatamente aquilo que nós sentimos. E às vezes aquilo que nós sentimos são dúvidas, questões tão fundamentais como aquelas que estes dois homens tinham. Às vezes é o expor das nossas ansiedades, das nossas angústias. Aliás, algo que o próprio Senhor Jesus Cristo fez na sua conversa com o Pai. Pai, se for possível, faz passar este momento, este cálice. Jesus sabia que isso não era possível. Mas ele expôs o seu coração ao Pai. Ele espera que nós façamos o mesmo. Ele está disponível para nos ouvir. Aliás, nessa matéria há um exemplo muito interessante ainda no Antigo Testamento. Creio que para todos nós é suficientemente conhecida a história de Jó. Se nós olharmos para o livro de Jó, nós temos 37 capítulos em onde, essencialmente, Jó abre o seu coração ao Pai. Ele lamenta-se, ele reclama com Deus. É óbvio que pelo meio há aquelas conversas dos seus amigos, também as suas intervenções, mas essencialmente nestes 37 capítulos estão os lamentos, estão o abrir do coração de Jó. Jó expõe-se ao Pai, lamentando. Pelo meio ele vai dizendo, pois, mas eu sei que o meu Redentor vive. Noutros momentos, ele, no meio de toda a sua angústia, ele vai reconhecendo a soberania de Deus, mas entretanto reclama porque os maus parece que nunca são castigados.
Bom, Deus ouve-o pacientemente durante todos aqueles 37 capítulos. E eis-se, no capítulo 38, Deus começa a falar diretamente com Jó. Este é um bom exemplo de como Deus, de facto, continua a ter disponibilidade. E Jesus aqui, nesta conversa com estes dois discípulos, expõe claramente isso. Expõe claramente a sua disponibilidade para nos ouvir. Não podemos esquecer isso. É da maior importância, da maior importância. Quantas vezes, nas nossas angústias, o que nós fazemos é não disponibilizar o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E, e também não disponibilizamos o nosso coração para falar com Ele, aquilo que nós precisamos de lhe dizer. Esta relação é realmente muito importante e esta relação começa com a disponibilidade dele para nos ouvir. O segundo aspecto que nós percebemos aqui é que, de facto, ele depois fala também, como sempre. E no texto de Lucas 24 é interessante e o versículo 27 é fundamental. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Meus amados, precisamos de lembrar isto de uma forma muito séria. Jesus tem toda a disponibilidade para nos ouvir. E Ele quer muito nos ouvir. E nós precisamos que Ele nos ouça. Mas há uma coisa que nós temos que ter em mente. Aquilo que Ele tem para nos dizer vai ser sempre palavra. Sempre palavra. Ele não tem mais nada para nos dizer. Ele vai sempre dizer aquilo que nós precisamos de ouvir. E aquilo que nós precisamos de ouvir é palavra. Isso é muito evidente no ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus reproduziu, como ninguém, tudo aquilo que Deus já tinha dito no Antigo Testamento. Naquele momento intenso em que o Senhor Jesus é tentado lá no deserto, o que é que Jesus teve para dizer a Satanás? Palavra. Palavra. É isso que nós precisamos mais do que qualquer outra coisa, amados. E eu temo que tantas vezes nós nos possamos perder naquilo que tanto se escreve e tanto se diz e não ouvimos aquilo que Jesus tem para nos dizer na sua palavra. E é ela que é fundamental para nós. E eu queria recuperar para nós hoje palavras do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Tu, porém, estamos a falar de 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 14, que nós bem conhecemos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ele está a falar de Lloyd e Eunice, sua mãe e sua avó, naturalmente. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Podem. Fundamental, fundamental. Elas estão no processo da nossa transformação, da nossa salvação. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Palavra. Amados, é isso que nós precisamos. O Senhor Jesus ouve-nos, mas quando Ele fala, o que Ele vai falar é palavra. E nós precisamos estar absolutamente e totalmente firmados na palavra. Creio que vale a pena nós pensarmos nisso, considerarmos isso e, acima de tudo, investirmos neste exemplo que encontramos nesta conversa de Jesus com estes dois discípulos que certamente formatarão a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guie, dirija. Já agora, falar em palavra, mais logo teremos o nosso tempo de estudo bíblico. Se tudo correr como planeado, enviarei mais logo o vídeo para a nossa reflexão na palavra, a palavra a falar. É isso que nós desejamos e o Senhor a intervir nas nossas vidas. Um dia muito abençoado, que o Senhor dirija e nos cuida e nos abençoe. Um forte abraço e até logo, até amanhã, até quando Deus assim o permitir.